A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresento o cafezinho. Amém? Meus irmãos, hoje é o áudio 13º, né? 13º áudio do estudo Atos, né? Estamos estudando Atos dos Apóstolos, mais conhecido como Atos do Espírito Santo, né? Muita manifestação do Espírito Santo aconteceu no livro de Atos. Amém? Bom, você está enxergando, você está vendo, você está sendo ensinado o nascimento da igreja, amém? Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 7. O protagonista não é só Paulo, é todos os discípulos, amém? Mas vamos lá. Lembra que ontem a gente falou que Estevão foi levado para o conselho e lá interrogado. E mentiram sobre ele, e de repente o rosto dele começou a resplandecer como o sol, né? Como o rosto de um anjo. Mas vamos lá, capítulo 7, verso 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra, em que habitais agora. Verso 5. E não lhe deu nela herança, nem ainda os espaços de um pé, mas prometeu que lhe daria posse dela e deles, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Verso 6. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Está vendo? Deus anunciando isso a eles. Verso 7. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto saíram e me servirão neste lugar. Verso 8. E deu-lhe o pacto de circuncisão, né? Porque judeu circunda-se, nós não. A partir do momento da graça, nós não precisamos mais, homens, circuncidar. Assim gerou a Isaque e o circundou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José, lembra dessa história? Para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações. Lembra que José passou bastante tribulações? E lhe deu graças e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito. Lembra? Ele entrou como escravo e acabou saindo como um governador, né? Sobre o Egito e toda a sua casa. Verso 11. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. E nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos. E a sua linhagem foi manifesta a Faraó. Olha que ele está narrando a história toda. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Olha, toda a sua família. Os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, primo, sobrinho, 70 famílias. 70 almas, 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Versículo 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais.
ao ponto de os fazerem enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Sabe o que essa palavra quis dizer? Ao ponto de abortarem ou de matarem quando nasciam. Era um decreto no Egito. Ele está narrando toda a história. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, aqui a palavra enjeitado é esconder, tá? Mas as crianças lá estavam sendo mortas também. Então eles estavam escondendo, olha só. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe o coração ir visitar seus pais, seus irmãos e os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu, e vingou e ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte pelejaram eles. Foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Ele está narrando todo o êxodo para você aqui, ó. Queres tu matar-me como ontem matastes o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. Verso 30. E completando 40 anos, apareceu-lhe um anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, numa sarça ardente. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe: o Senhor tira as alparcas dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. Olha que vocês estão recebendo uma narração completa do que estava acontecendo. E agora Deus manda Moisés voltar ao Egito. E este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador. Lembra? Como quando um deles disse: quem foi que te levantou como príncipe e juiz? Você matou um egípcio e escondeu, a gente viu. Agora ele voltou lá como príncipe e libertador, pela mão do Senhor, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Toda vez, meus irmãos, que falar assim como o anjo no Antigo Testamento, a maioria das vezes está acontecendo uma teofania. O que é uma teofania, né? É a aparição de Jesus, mas eles não conheciam Jesus, atribuíam como um anjo, né? Aquele anjo seria um anjo bem diferente, porque é Jesus. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação do deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai. E com nossos pais, a qual recebeu as palavras de vida para nos dá-la, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram em seu coração,
se tornaram ao Egito. Eu paro aqui. E amanhã nós vamos continuar esse maravilhoso estudo. Vocês viram aí a palavra de Deus, a maravilhosa palavra de Deus. Anote aí a lição de casa, 1 Tessalonicenses 2:6. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6. Bom?